E aí pessoal do Explica Enem, aqui é o professor Marques e a gente vai dar continuidade ao nosso curso de cinética química. Hoje a gente vai ver um pouco dos exercícios teóricos sobre a cinética química. A gente vai abordar os fatores que alteram a velocidade da reação, o mecanismo de reação e outros exercícios teóricos. Vamos lá. Bom, primeiro a gente já começa com o exercício aqui sobre os fatores que alteram a velocidade da reação. São justamente os 4 que eu mencionei na primeira aula teórica. Aqui é justamente a superfície de contato, o catalisador, a concentração e a temperatura. Vamos tentar recordar um pouquinho isso? Primeiro de tudo, a gente tem que saber fazer prova. Fazer o Enem não é saber tudo. Ninguém sabe de tudo e é importante a gente saber disso. Bom, Marques, como assim eu tenho que fazer a prova sem saber das coisas? Não é que você não tem que saber. É importante que você saiba olhar, pensar e otimizar o seu tempo. A gente não precisa saber tudo. Por exemplo, aqui a gente tem 4 fatores que alteram a velocidade de reação. Os 4 que eu abordei na primeira aula. E aqui a gente tem 4 eventos, né? Que eles querem que a gente relacione com esses fatores que alteram a velocidade da reação. Beleza, vamos lá. A gente vai ler primeiro aqui a coluna 1. Queimadas alastrando-se rapidamente quando está ventando. Conservação dos alimentos no refrigerador, ou seja, diminuição da velocidade de decomposição. Efervescência da água oxigenada na higiene de ferimentos. E lascas de madeira queimando mais rapidamente que uma tora de madeira. Bom, o que acontece se eu não souber esses 4, né? Pô, Marques, eu não lembro. Eu fiquei nervoso, eu não sei o que acontece na efervescência da água oxigenada. Eu não sei que é um catalisador que faz com que a água oxigenada efervesça mais rápido no ferimento. Então, a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que pensar. Bom, dessas 4 aqui, uma eu tenho certeza. Uma eu assisti, eu vi a aula do professor Marques. Eu vi que a lasca de madeira queimando mais rapidamente que uma tora de madeira significa que a superfície de madeira da lasca de madeira, como eu disse lá na primeira aula, a serragem, né? Lasca de madeira e serragem é a mesma coisa. A gente pode considerar aqui. Eu sei que a serragem, a lasca de madeira, tem uma superfície de contato maior do que uma tora de madeira. Isso faz com que a velocidade da combustão da madeira seja mais rápida devido à superfície de contato. Então, eu já sei aqui o seguinte. Eu já sei que a 4 tem que ser A. Beleza, 4 com A. Então, vamos ler aqui as alternativas. Alternativa A. A gente vem aqui 4A. Beleza, pode ser. 4A. Beleza. Na alternativa B pode ser também. A gente vai na C, 4D. Ó, beleza, já tiramos uma aqui. Tá vendo, cara? A gente não precisa saber tudo. Sabendo uma, a gente tirou uma. Vamos ver outra. Alternativa D, 4A. Beleza, pode ser. Alternativa E, 4B. Putz, 4B não tem nada a ver com catalisador. Tá vendo que só sabendo uma coisa de 4 coisas, eu já tirei 2 alternativas. Agora eu só tenho que olhar 3. Se eu não souber, eu tenho que chutar entre 3. Beleza, acabou aqui a questão. A gente vai ter que agora analisar as outras 3. Vamos ver. Bom, o refrigerador, a única função do refrigerador é diminuir a temperatura do ambiente, certo? E a gente viu que aumenta a temperatura, aumenta a velocidade da reação. Então, a diminuição da temperatura diminui a velocidade da reação. Simples. O que é a conservação do alimento? O alimento se conserva quanto mais lentamente for a velocidade de decomposição dele. Então aqui 2 tem que ser temperatura. O refrigerador diminui a temperatura, diminui a velocidade. Então 2 com D. Vamos ver. Alternativa A, 2D pode ser. Alternativa B, 2C. Já tiramos a B. Não pode ser a B. Alternativa D, 2C. Putz, excelente. Analisando 2 de 4, analisando metade da questão só, eu já matei ela. Que é a alternativa A. Mas tudo bem, a gente tá aqui para ver o conteúdo, não só aprender a fazer prova. Queimada alastrando-se rapidamente quando está ventando. 1C, concentração. Por que isso? Porque quando venta, aumenta a quantidade do comburente, que é justamente o oxigênio. O oxigênio é o comburente de praticamente toda reação de combustão. Então, quando venta, aumenta a concentração. Aumentando a concentração, eu aumento a velocidade. E efervescência da água oxigenada na higiene de ferimentos. Catalisador. A gente tem a catalase no nosso corpo, que aumenta a velocidade da efervescência da água oxigenada. Beleza. Matamos uma questão analisando 2. Ganhamos tempo. Pô, excelente. É importante que a gente saiba ler a questão. Aqui, uma questão da URGS adaptada para o modelo Enem. Aqui a gente vai ter uma questão um pouco mais... Ela não é uma questão que vocês vão se deparar, provavelmente, com ela, porque não é uma questão que o Enem cobra, mas é uma questão que aborda um ponto muito importante da cinética química, que é o mecanismo da reação. Toda reação tem um mecanismo para a gente analisar a velocidade da reação. Vamos ver como é que a gente faz isso aqui, devagarzinho, passo a passo. Se não entender, volta, não tem problema. Vamos lá. Aqui a gente tem 4 experimentos, né? Como diz o enunciado. A gente tem aqui H+, BrO3- e Br-. Esses 3 íons são os produtos da reação. A gente vai analisar só os produtos aqui para analisar o mecanismo da reação. Beleza. No experimento 1, a gente tem 0,1 molar de BrO3-, 0,1 molar de Br- e 0,1 molar de H+, com uma velocidade de 1,2 vezes 10 a menos 3 mol por litro segundo. Vamos lá, vamos ver o que acontece. Da linha 1 para a linha 2,
note que eu só alterei a concentração do BrO3-. E do brometo e do H+, o brometo é o BR-, eu mantive. E o que aconteceu quando eu dobrei a concentração do BrO3-? A velocidade dobrou. O que significa? Significa que se eu fizer uma alteração de 2 de um lado, vai ter 2 do outro lado da equação. Ou seja, o coeficiente do BrO3- no mecanismo é 1. Mesma coisa se a gente analisar o BR-. Se a gente tiver uma alteração de 3 vezes a concentração, vai ter uma alteração de 3 vezes na velocidade. Ah, Marques, se por acaso, vamos supor que de um lado eu tivesse alterasse 3 vezes a concentração do BR- e a velocidade aumentasse em 9 vezes. Pô, isso significaria que o coeficiente, né, no mecanismo da reação, o BR- estaria elevado ao quadrado. Porque se eu tenho 3 elevado ao quadrado do lado esquerdo, do lado direito eu tenho que alterar 3 ao quadrado. Os lados da equação têm que ser iguais. Como é 3 elevado a 1 de um lado e 3 elevado a 1 do outro lado, então no mecanismo da reação a gente pode afirmar que o BR- é elevado a 1. E o H+, Marques? Vamos ver o que acontece. Mesma coisa. Ó, da segunda linha para a quarta linha, a gente manteve o BrO3-, a gente manteve o BR-, só que a gente aumentou o H+ em 1,5 vezes. E a velocidade também aumentou em 1,5 vezes. O que isso significa? Significa que todos os produtos estão elevados a 1. Vocês perceberam isso? Se eu aumentei 2 vezes aqui, aumentou 2 vezes aqui. Se aqui fosse ao quadrado, vamos supor que aqui fosse ao quadrado. Vamos supor que o BR, de alguma forma, o BrO3- fosse 2 vezes aqui. Não é. É só um exemplo aqui. Se eu dobrasse aqui, a mudança que tinha que ocorrer aqui tinha que ser 2 vezes ao quadrado, que é igual a 4. Vocês conseguem compreender isso? Se aqui fosse 2, essa alteração teria que acontecer. Cada alteração que eu fizer nos produtos, em cada experimento, eu vou ter que ter a mesma alteração na velocidade elevado ao coeficiente do mecanismo. E aqui, diga-se de passagem, a ordem dessa reação é a soma dos expoentes do mecanismo. Então aqui, a soma é 3, a ordem dessa velocidade é justamente 3. Portanto, alternativa D, com todos os produtos elevados a 1. Outro exercício sobre o mecanismo de reação. Agora a gente vai ver sobre as etapas. É onde a gente vê também o mecanismo, como ele funciona. A gente tem uma certa equação química genérica representada pela equação A mais 4B dando x mais y. É formada após a ocorrência de 3 etapas, as quais estão representadas a seguir. Reação A mais 2B dando C mais D. Etapa lenta. Importante isso aqui, que etapa lenta vai ser a etapa que influencia mais na velocidade da reação. Então, provavelmente nosso mecanismo vai ser, quase 100% das vezes, o nosso mecanismo da reação vai ser proveniente da etapa lenta. Vamos lá, então. Reação 2, C mais B dando x, e reação 3, D mais B dando y. Isso daqui é etapa rápida. Qual das alternativas abaixo contém a expressão da velocidade para essa equação genérica? Bom, como eu já disse, na aula teórica, a velocidade vai ser uma constante, que depende da temperatura, vezes a concentração dos produtos da etapa lenta elevado aos seus coeficientes da etapa lenta. Então aqui, o coeficiente de A vai ser 1 e o coeficiente de B vai ser 2. Como essa aqui é a etapa lenta, eu só preciso dos produtos, é importante. Sem os produtos somente. A gente esquece reagentes, a gente só analisa os produtos. Então, a alternativa que vai explicitar isso aqui vai ser justamente a alternativa B. A elevado a 1, B elevado a 2. Esse exercício aqui bem mais tranquilo, né? Vamos sair um pouco do mecanismo e vamos pensar outro exercício sobre os fatores que alteram a velocidade da reação. Um aluno, querendo verificar os conceitos de cinética química discutidos na escola, dirigiu-se a uma drogaria e comprou alguns comprimidos efervescentes, os quais continham, de acordo com o rótulo do produto, massas iguais de bicarbonato de sódio. Ao chegar à sua casa, realizou a mistura desses comprimidos com água, usando diferentes métodos. Após a observação do fenômeno de liberação gasosa, até que toda a massa de cada comprimido tivesse sido dissolvida em água, o aluno elaborou a seguinte tabela. Então, a gente tem uma tabelinha aqui, que o Enem gosta de inserir dados, né, para a gente poder analisar. Uma coisa que a gente vê bastante no Enem, dados para a gente poder analisar. É importante que a gente analise eles com calma e consiga entender o que está acontecendo nessa tabela. Então lá, vamos ver o que o aluno fez. De acordo com os resultados obtidos e mostrados na tabela acima, o aluno fez as seguintes afirmações. 1. Ao comparar somente o método 1 e 2, fica impossível determinar qual dos dois fatores variados, estado do comprimido e temperatura da água, aumentou mais a velocidade da reação. Vamos ver se é verdade? Analisando só o 1 e o 2, vamos esquecer o 3 e 4 por enquanto. O que ele fez? Ele colocou em dois copos diferentes, copo 1 e copo 2 aqui. No copo 1, um comprimido inteiro, temperatura de 10 graus Celsius, e demorou 50 segundos para que toda a massa seja dissolvida. E no copo 2, a gente tem um comprimido triturado, com a temperatura de 60 graus Celsius, demorou 15 segundos. Então, essa afirmativa 1 aqui está certa, né?
porque ele alterou duas coisas. Houve uma alteração na velocidade da reação, né? Aumentou. O copo 2 tem uma velocidade de reação maior, né? Porque ele ocorreu em mais tempo, em menor tempo, então a velocidade é maior. E justamente, a gente não tem como saber qual que alterou. Sim, só por saber. Se a gente não soubesse nada, só observando essa tabela, a gente não sabe. Vamos ver a afirmativa 2. Então, a afirmativa 1, correta. Não tem como a gente saber qual que aumentou mais a velocidade da reação. Só observando o I2. Vamos para a segunda. A mudança da condição da água de fria para quente faz com que, qualquer que seja o estado comprimido, a velocidade da reação caia pela metade. É importante a gente ver sempre esse metade, aumenta, diminui, dobro, porque a gente às vezes acaba se confundindo com tempo. Velocidade e tempo são coisas diferentes. O aumento da velocidade faz com que o tempo diminua. Então aqui, a gente vai ter que analisar o estado do comprimido igual, né? Então, por exemplo, vamos analisar do 1 para o 3. Se a gente tivesse que analisar, né, teria que ser ou 1 com 3 ou 2 com 4. Porque a gente só quer analisar a condição da temperatura. Então, a gente tem que analisar as temperaturas diferentes para estados iguais, para a gente poder fazer alguma conclusão. Vamos ver, eu vou analisar 1 com 3. O 1 inteiro de 10 graus, que é a fria, para 60 graus, o tempo caiu pela metade. Então, a velocidade foi o dobro. Né? Se a gente tem o tempo pela metade, a velocidade é o dobro, 2 vezes maior. Então aqui faz com que a velocidade de reação caia pela metade. Tá vendo? Isso daqui é uma pegadinha. A velocidade é o dobro. O tempo caiu pela metade, a velocidade foi para o dobro. 2 vezes a velocidade. Justamente porque o tempo foi a metade do tempo inicial. Ah, Marques, fiquei na dúvida. Não sei se é verdade isso. Vamos analisar então 2 com 4. Porque eles estão no mesmo estado. E aqui, fria e quente. Na fria, ele demorou 30 segundos para dissolver. E na quente, ele demorou 15 segundos, novamente. O tempo da dissolução do comprimido triturado em água quente foi 2 vezes menor, foi a metade, do que o tempo em água fria. Ou seja, a velocidade foi o dobro. Então, justamente, essa afirmativa aqui 2 está errada. A velocidade foi para o dobro. Vamos ver a afirmativa 3. A influência da temperatura da água é maior do que a influência do estado do comprimido no aumento da velocidade da reação. Vamos ver se isso é verdade? Vamos ver, do inteiro para o triturado. Agora a gente vai ter que analisar duas coisas. Primeiro, inteiro com triturado na mesma temperatura. Então aqui a gente vai ter que analisar 1 com 4 para ver o tempo, né, que variou. E depois o 1 com 3, que é o mesmo estado do comprimido com diferentes temperaturas da água. Vamos ver então o que aconteceu? Inteiro para o triturado, os 2 a 10 graus Celsius. O tempo da reação foi 50 segundos e no 4 foi 30 segundos. Beleza. Aqui a gente vê que teve do triturado para o inteiro, houve um aumento de 60% da velocidade, né? Porque 0,3 vezes... 3 sobre 5 é 60%. Se esse tempo é 60% desse, então essa velocidade é 60% dessa. Então, se a gente triturar, a velocidade entre triturado e inteiro, a velocidade do triturado é 60% a velocidade a velocidade de dissolução do comprimido inteiro é 60% da velocidade da dissolução do comprimido triturado. Vamos ver a temperatura? Inteiro com inteiro. A velocidade aumentou em 50%. Olha como a superfície de contato, né, a área de superfície, aumentou mais do que a temperatura, né? Porque a gente tem aqui inteiro, 10 graus Celsius, a gente tritura. De 50 vai para 30. E se a gente deixar inteiro de 10 para 60, 25. A velocidade desse aqui é muito maior. A influência da temperatura, né, é maior do que a influência do estado do comprimido. Então, o que a gente pode concluir aqui? A gente pode concluir que a temperatura, de fato, aumenta a velocidade. Tem uma influência maior do que o próprio estado do comprimido. Então, alternativa, vou marcar aqui. Ele errou somente a alternativa 2. A 1 e a 3 estão certas. Então, errou apenas na alternativa 2, alternativa B. E é isso, pessoal. Aqui foram alguns exercícios, né, mais teóricos. E espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, peçam ajuda nos seus monitores, né, em algum passo. Aqui foram os exercícios para analisar os principais focos da aula 1, da aula teórica. É muito importante que vocês consigam entender o passo a passo que foi feito aqui, porque a cinética química é baseado nesses conceitos. Esses 3 conceitos que eu dei aqui, esses 2 conceitos, né?
que são os fatores que alteram a velocidade da reação e o mecanismo da reação. Entendeu isso, você consegue matar qualquer exercício de cinética química. E é isso, galerinha. Até a próxima aula.